Olá, graça e paz, sejam todos bem-vindos. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Mateus capítulo 6, versículo 30. Você está no canal Irmão Helder FP, somente a verdade. Somente a verdade. No estudo passado nós vimos a peregrinação do povo de Deus no deserto, parte 1. E hoje nós vamos ver também a continuação da peregrinação do povo de Deus, parte 2. Nós vimos ali que veio codornizes, veio o maná do céu, teve um povo aí que Deus ele falou para não recolher mais, e um povo recolheu, deu bicho, apodreceu o local tudo ali, com um cheiro ruim, porque desobedeceram a Deus. Nós vimos quanto que o povo é desobediente à palavra do Senhor, e até hoje isso acontece, não é verdade? E hoje nós vamos ver o seguinte: Amaleque peleja contra os israelitas. Amaleque vem contra o povo de Israel, contra o povo de Deus, contra os hebreus. E assim Moisés ele prepara ali Josué, que é o seu servo, Josué, para que buscasse homens fortes, um exército ali para ir combater contra Amaleque. Ou seja, vinha a primeira guerra, veio a primeira disputa do povo de Israel. E o que acontece? Josué arrumou o exército de Israel e foi para a batalha. E o que Moisés fez? Moisés subiu no monte e ficou olhando lá de cima todo o exército ali dos amalequitas e também o exército de Israel. E o que acontece? Ele vendo dali, Josué fez como que ele ordenou. Foi e levou ali os soldados para a batalha. Irmãos, a primeira batalha do povo de Israel, a primeira luta, a primeira guerra. Mas o interessante de tudo isso é: quem tem Deus, tem tudo. Essa frase é verdadeira. Ainda que muitas das vezes perdemos, porém ganhamos. Nós somos o único povo dessa terra que quando perde é que nós ganhamos. Na verdade, às vezes a gente perde amigo, a gente perde familiar, a gente perde trabalho, a gente perde muitas coisas nessa vida por sermos cristãos, por as pessoas não gostarem da gente, porém a gente ganha diante de Deus porque nós estamos obedecendo a Ele. E o que acontece? Acontece que agora a batalha está ali. Quem perde, quem ganha. Diante de Deus não há perda, a gente só ganha. Eu costumo falar dessa forma. Eu passo por um momento difícil, às vezes tem perda na família, perda de ente querido, passo por tristeza, mas a palavra do Senhor nos diz que o Senhor Jesus ele vai trazer de volta aqueles que partiram. A palavra do Senhor vai nos dizer que preciosa aos olhos do Senhor a morte dos santos. Então, diante de tudo isso, somos confortados e consolados. Não há perda, só há ganho. E a batalha está ali. E vai começar ali a guerra. Amaleque de um lado, o seu exército, Josué do outro e o exército de Israel. Quem vai ser vitorioso? Moisés. Quando Moisés ele está lá em cima de olho, ele levanta o seu braço, a sua mão, o seu cajado. O povo de Israel prevalece na batalha. E o que acontece? Acontece do povo de Israel estar prevalecendo. Está vencendo a batalha. Moisés ele tem a mão muito pesada. O que acontece ali? Acontece de que ele baixa a mão, porque está pesado e a mão dele vai declinando, vai caindo. E quando ele abaixa a mão, os amalequitas parecem estar vencendo o povo de Israel. Começa a levar vantagem nessa batalha. E o que Arão e Ur faz? Eles têm uma ideia: vamos colocar uma pedra ali para Moisés sentar, já dá a ele um conforto. E agora nós dois vamos segurar a mão, vamos revezar para segurar a mão dele. E a mão de Moisés sentado e descansado, e a mão dele sempre estendida. Sabe por que muitas vezes oramos assim? Porque quando nós levantamos a mão ao céu, nós estamos dizendo: essa batalha não é nossa. Se abaixarmos a mão, se abaixarmos a guarda, se abandonarmos o nosso Deus, nós perdemos a batalha, não perdemos a guerra. A guerra do Senhor já está vencida em nome de Jesus. Mas a batalha pode ser perdida. Por isso nós temos que ficar de pé diante do Senhor nosso Deus. Precisamos ficar de pé diante das situações e dobrar o nosso joelho somente em reverência e adoração ao soberano.
E ali nós vemos que os dois vêm ajudar Moisés. E o que isso nos ensina, meus queridos? Precisamos de cooperação na obra do Senhor. Precisamos de pessoas que nos ajudem. Pessoas que nos ajudem a levar a palavra, a obra de Deus para onde precisa ser chegada. Precisamos de pessoas que nos sustentem. Pessoas que abram seu coração para a obra, que sustente a obra, seja ela física ou espiritualmente em oração, sustente a obra com verba, ou indo e ajudando ali no evangelismo e manter as coisas como Deus quer. Arão e Ur eram peça fundamental naquela guerra, não tinham espada, mas tinha suas mãos para ajudar Moisés. Talvez você não tenha recursos para mandar para missionários ou para ajudar a sua igreja, mas você tem os joelhos firmes para ser dobrado e orar a Deus para que nós continue pelejando e levando a mensagem aos quatro cantos da terra. Quando Moisés está com a mão estendida, o povo está prevalecendo, o exército está vencendo, e Deus ele falou que os amalequitas não seriam mais vistos na terra. E o que aconteceu? Vitória do povo de Deus. Quando nos unirmos em prol do reino, em prol dessa batalha que nós temos espiritualmente e materialmente, em levar o evangelho, nós somos mais que vencedores. Quando desfalecemos e abaixamos a guarda, o inimigo parece estar vencendo. E a tristeza vem, e vem provas, e quando a igreja não prevalece diante daquilo que Deus ordenou, a igreja vai cair. O inimigo não prevalece contra ela, não significa que ela vai ser vencida, porém significa que parece que o inimigo está vencendo. E é preciso recobrar as forças, é preciso levantar as mãos alto e pedir a Deus direcionamento e força. É Ele quem peleja por vós na batalha. Amém? O sogro de Moisés, esse é capítulo 17 e agora o capítulo 18, nós vamos ler até o 18. Nós vamos estudar até o 18 e no próximo estudo nós vamos falar do capítulo 19 e 20. Moisés, o sogro de Moisés traz-lhe a sua mulher e seus filhos. Olha que alegria, Moisés está distante muitos dias dos seus filhos e da sua esposa. De repente o sogro traz a ele os seus filhos e a sua esposa, e Moisés se alegra. Só que interessante que Deus vai usar o sogro de Moisés. O povo de Israel chegava até Moisés para levar suas reclamações, para levar coisa de igreja, irmão. Se você acha que igreja é fácil, que é só simplesmente ser um pastor, estar ali na frente, pregar e pronto. Não, o pastor muitas das vezes é sobrecarregado com as coisas que acontecem na igreja. Atender irmãos, aconselhar irmãos, receber reclamação. A liderança também, presbítero e diácono também é muito cobrado. Por isso que quem tiver esse cargo precisa ser forte, precisa ter sabedoria, precisa ter realmente algo de Deus no seu coração para lidar com essas situações. Senão, com certeza, não vão dar conta do recado. E o que o sogro de Moisés ele está vendo aqui? Ele está percebendo que o povo vindo tudo, e é uma multidão. Estamos falando aqui de milhões de pessoas, mais de milhões de pessoas, ou seja, uma multidão chegando até ele para reclamar, para perguntar como é que vai ser as coisas, pedir conselho, pedir um direcionamento, pedir alimento, pedir água. E Moisés ali sozinho, o sogro dele percebe e diz assim: tu vai desfalecer desse jeito. Desse jeito você não vai aguentar. Por quê? Porque tu queres tratar desse povo sozinho. Eu vou te dar um conselho. Irmãos, Deus usa pessoas em nossas vidas. Deus usa a igreja. Deus usa você. Deus usa a mim. Deus usa crianças. Deus usa pessoas para ser bênção na vida de outras pessoas. Já tivemos vídeo de encorajamento sobre isso, hein? Volta lá, você que não assistiu. Vai caçar aí no meu canal que você vai achar. Mas veja bem, o sogro dá uma ideia para Moisés. Moisés, você vai desfalecer desse jeito, você não vai aguentar. Procure dentre os homens santos, homens piedosos, homens tementes ao Senhor, homens de boas conduta. Prepare eles em grupo de 1000, de 100, de 50, de 10, para que ele possa ajudar vocês a julgar todo esse povo. O que significa isso, irmão? Cooperação. Há pessoas de Deus com habilidade para aconselhar, para visitar, para entregar um folheto, para ser bênção na obra de Deus, para receber as pessoas e poder fazer pela vida dela, assim como Deus fez na vida de líderes, de pessoas que foram chamadas. E Moisés tem essa ideia da parte do sogro e coloca à tona para que fosse feito. Ó, vocês procurem aí esses líderes de 1000, líderes de 100, de 50 e de 10. O que eles não conseguirem resolver, diz o sogro de Moisés, vai para você. As coisas difíceis que ele não der conta, aí é com você. Consulta a Deus, Moisés, vai dar certo. E Moisés coloca isso e traz alívio para Moisés. Meus irmãos,
Nós precisamos de cooperação, nós precisamos de pessoa. A Bíblia nos fala que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Deus precisa de você. Não pense que você, mesmo estando na sua casa, você não pode ser útil na obra. Você pode sim. Deus conta com você também na obra para fazer alguma coisa. Você deve ter habilidade em alguma coisa que pode ser útil na vida de um irmão, na vida da igreja. Talvez você possa ali ajudar um irmão a capinar um lote, coisa simples, mas é uma oferta agradável ao Senhor de coração. Talvez você possa ali no mutirão ajudar a levantar um telhado, uma casa. Talvez você possa ofertar à igreja, para que a igreja manda para missionários, para que missionários façam a obra não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Talvez você coloque à disposição de irmãos com seu carro para levar no médico, para ir numa consulta, para ir na casa de um parente que está distante. Talvez você possa ser bênção na vida dos irmãos, se coloque à disposição de alguma coisa que você sabe fazer. Você é útil à obra do Senhor. E muitas das vezes tem pessoas que não podem sair da sua casa por causa do seu físico, não pode sair por causa de doenças. Irmão, você pode ser bênção aí. Ora a Deus para aqueles que estão indo. Você também faz parte da obra. Você também é um escolhido de Deus para fazer a diferença. Daí mesmo eu quero orar pela vida do irmão Helder, que está fazendo os vídeos, que está fazendo discipulado, que está fazendo visitação nas casas, para que o Senhor proteja a vida dele, para que o Senhor dê sabedoria e entendimento. Eu vou orar para que Deus abençoe o pastor da igreja com a liderança, pois não é fácil. Eu vou orar para que Deus abençoe os membros e seus lares. Eu vou orar para que Deus abençoe os governantes, para que os governantes venham ter sabedoria para lidar com a pandemia e situações do nosso bairro, do nosso estado, do nosso país. Eu vou orar para que Deus abençoe a minha vida, para que onde eu estou eu possa ser bênção na vida de outras pessoas. Irmãos, vocês é útil na obra de Deus. Então o sogro de Moisés, ele não só traz a família de Moisés, alegria para o coração de Moisés, mas também ele usa de sabedoria para que Moisés possa governar o povo à luz da palavra de Deus. Prepare esses homens. Fala das leis, de como deve ser o procedimento. Fala aí como eles devem agir, para que esses homens te ajudem na obra. Precisamos de ajuda. A obra nunca tem muitas pessoas. Os irmãos estão fazendo, não vou nem fazer. Irmão, você tem um compromisso com Deus. Você precisa fazer. O ID é para todos, não é só para um. Se tiver uma multidão fazendo e você achar que não precisa, precisa sim. Quanto mais, melhor. Por isso que o mundo está desse jeito, porque a igreja está se acovardando, porque os irmãos muitas vezes estão acomodados e acham que alguns estão fazendo e já é o bastante. Deus conta é com você. É verdade? Amém? E depois que Moisés nomeou os auxiliares dele, o povo começou a ir nesses irmãos. E tem uma passagem na Bíblia, lá em Atos dos Apóstolos, que os discípulos de Jesus estão pregando o evangelho e a multidão está chegando até ele. Como é que nós vamos agir diante da viúva? Diante da situação que está acontecendo? E ali, aqueles homens, os discípulos, eles estão com um problema. Ou seja, eles tinham que pregar e ao mesmo tempo resolver os problemas das pessoas. E eles tiveram uma ideia: não, vamos chamar pessoas cheias do Espírito Santo para ser diáconos, para nos auxiliar na obra. A palavra fica conosco, mas essas situações de ajuda à família, de cesta básica, alimentos, de verbas para ajudar e outras causas, os diáconos vão estar à frente. Precisou de alguma coisa, procure os diáconos. O diácono vai auxiliar e vai ajudar. E assim o reino foi pregado ali pelos discípulos, pelos presbíteros, pelos pastores. E os diáconos ficaram com a responsabilidade de ajudar os irmãos que estavam carentes e necessitados. Todos têm esse papel de ajuda, mas porém especificamente para os diáconos da igreja. E assim a obra de Deus foi crescendo, e hoje na igreja é dessa forma. Presbítero e pastores tomam de conta do culto, para prestar a Deus um culto verdadeiro, um culto no qual agrada o Senhor. Também presbítero faz visita às casas aos doentes. A Bíblia nos fala que eles, com o óleo da unção, vão orar pelos enfermos, e o Senhor nosso Deus atende as orações dos presbíteros que realmente estão de acordo com a vontade de Deus. Você está recebendo visitas dos presbíteros? Você está recebendo visita do pastor da igreja?
É para isso que eles foram levantados, não só para tomar de conta da igreja, mas para fazer uma obra no meio do povo. As viúvas precisam ter um acompanhamento, os viúvos precisam ter acompanhamento, os órfãos precisam ter um acompanhamento. E cabe à liderança da igreja acompanhar, dar assistência, orar com eles, estar presente com eles, dizer: estamos aqui no que precisar, pode contar conosco. A sua igreja faz isso? Está acontecendo isso na sua igreja? Se não está, está havendo negligência por parte da liderança da igreja. Os diáconos estão assistindo vocês nas suas necessidades? Os diáconos estão ali à disposição, se colocaram à disposição para ajudar a igreja principalmente? Se não estão fazendo isso na sua igreja, na igreja que você congrega, é preciso mudança. Nós vemos na palavra de Deus essas orientações. Precisam ser cheios do Espírito Santo. Precisam ter a palavra no centro do coração. Serem homens que não deva às pessoas nem sequer uma falação. Sejam pessoas justas. Não tem ninguém perfeito. Não quero dizer aqui que vai ter um santo ali, um santão que não tem pecado. Pelo contrário, todos nós temos falha. Mas é preciso que a liderança precise ter essas qualificações, essas qualidades, para que realmente Deus possa agir no meio do povo. Sabe por que muitas coisas não acontecem na igreja, a igreja não vai para frente? Pode aumentar de número, mas de sabedoria, de ser cheio do Espírito Santo, de pessoas que podem exortar. Sabe por que não acontece isso? Porque a liderança está acomodada, porque os irmãos se acomodaram com isso, e vemos uma igreja cheia de pessoas vazias, infelizmente. E para o vídeo não ficar muito grande, eu vou encerrar por aqui. E hoje aprendemos que precisa cooperação na obra de Deus. Moisés, e Arão estão lá no monte olhando a guerra. Eles não estão fora da guerra, eles estão dentro da guerra, porque Moisés levantava a mão, e Arão segurava, e o povo prevalecia, o exército prevalecia e venceu os amalequitas. Precisamos de você para ajudar na obra. Você não pode estar lá com os missionários, você não pode evangelizar, você não pode muitas vezes ofertar, não tem condições. Você pode levantar as mãos, orar ao Senhor e ser bênção na vida das pessoas que estão fazendo isso. Beleza? Ser tu uma bênção. Deus abençoe. No próximo estúdio, olha os 10 mandamentos. Chegamos aos 10 mandamentos. Deus vai falar com Moisés lá no Monte Sinai, naquele monte que ele viu a sarça ardendo, naquele monte que ele falou com Deus. Vamos voltar para ali? Deus vai ter instruções para Moisés. Até o próximo estúdio, eu também estou ansioso. Eu recebi uma mensagem da Marlene. Deus abençoe, Marlene. O João está a cada dia, ele já vê um discipulado desse, um vídeo desse, já fica ansioso para o próximo. Irmãos, quanto mais sede de Deus, mais Deus ele vai preenchendo o seu coração. Você não só está cheio de Deus, você está derramando de Deus. E eu louvo a Deus pela vida da Marlene, do João Gabriel. Que Deus continue abençoando a sua vida, a vida de vocês, abençoando o seu lar, e os demais que estão assistindo também, que me mandam mensagem. Um abração para você, que Deus abençoe. Meu foco não é alcançar multidões, mas o foco aqui é Deus alcançar os corações e fazer o que Ele tem para fazer. Louvado seja Ele por isso. Levanta as mãos. Deus seja louvado, e que Ele venha abençoar a sua vida, abençoar o povo, a igreja. Acorda, igreja. Vamos fazer mais em prol do reino. Que Deus abençoe hoje e sempre. Amém. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Graça e paz.